Olá, boa noite. Boa noite. Com dores no joelho, Papa Francisco cancela atividades no Vaticano. Cartilha da CNBB traz orientações para ajudar cristãos na escolha de bons candidatos nas eleições. Prefeitos de todo o Brasil participam em Brasília da Marcha em Defesa dos Municípios. Governo disponibiliza conteúdo educacional para deficientes auditivos. Saiba como lidar com a pressão alta, doença que mais atinge brasileiros. Lançado em Minas Gerais, o programa de incentivo à aprendizagem de jovens em situação de vulnerabilidade. Famílias de baixa renda beneficiadas com a distribuição de alimentos orgânicos em 6 estados. Os 522 anos da primeira missa celebrada no Brasil. O Canção Nova Notícias está começando. O Vaticano comunicou hoje que o Papa Francisco cancelou os compromissos desta terça-feira por causa de uma dor que vem sentindo no joelho. Pois é, o Santo Padre acolheu o pedido dos médicos para fazer um repouso e amenizar as dores. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa interrompeu as atividades de hoje, incluindo a participação no Conselho de Cardeais, grupo que auxilia na administração da Igreja em todo o mundo. O pontífice vive dias de sofrimento. Há algum tempo, Francisco suporta uma dor no joelho. Isto afeta seus compromissos e contato com as pessoas, como aconteceu durante a Semana Santa e também outros compromissos recentes. Ao que tudo indica, o Papa deve realizar sua audiência geral semanal para o público na quarta-feira. No último sábado, ao final do simpósio promovido pela Associação Fiat, o Papa pediu desculpas aos participantes da audiência por ter feito os cumprimentos sentado e disse, abre aspas, esta dor no joelho não me permite ficar de pé por muito tempo, fecha aspas. Agora a gente entra em contato com Ronaldo da Silva, em Brasília, para saber das informações sobre a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham agora. Hoje foi o segundo dia da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante o encontro que está acontecendo de forma online, foram discutidos temas como a saúde dos sacerdotes e também possíveis mudanças na liturgia da Igreja. Dentro e fora da igreja, a missão religiosa alcança famílias e realidades que precisam de acompanhamento, atenção e cuidado. Para bem realizar este serviço, é preciso zelar pela saúde física e psicológica. Foi o que destacou Dom Francisco Salm no segundo encontro virtual da Assembleia Geral da CNBB. Há muitos padres que se sentem literalmente cansados, ou desanimados, ou com medo, com depressão. Acolhendo a essa necessidade, a CNBB se reuniu com profissionais e pastorais para formular um questionário com o objetivo de promover a saúde integral dos sacerdotes. É para se obter dados única e exclusivamente para poder indicar remédio. E um grande mutirão de fraternidade, presbiteral e episcopal. Durante o encontro, também foi discutido a nova edição do Missal, o livro litúrgico usado nas celebrações eucarísticas. O Missal, ele garante a unidade entre o que a Igreja crê e o que a Igreja celebra, porque o celebrar é justamente expressar a fé que nós meditamos pela palavra de Deus continuamente. A nova edição está em processo de pesquisa. Dom Edmar Peron falou sobre a atualização na tradução do texto, como também rubricas, orientações e inclusão de novos santos, favorecendo o espírito de oração em comunidade. Foi São João Paulo II que juntou tudo que tinha sido publicado e determinado desde Paulo VI, colocou na terceira edição e enviou às conferências episcopais para que traduzissem na própria língua. Após essa semana de encontro virtual, a 59ª Assembleia Geral da CNBB terá continuidade de forma presencial no final do mês de agosto no Santuário Nacional de Aparecida.
O prazo máximo para regularização do título de eleitor acaba no próximo dia 4 de maio, terça-feira da semana que vem. Caso o documento não seja regularizado até esta data, não vai ser possível votar nas eleições 2022. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. Para analfabetos, idosos acima dos 70 e adolescentes entre 16 e 17, o voto é facultativo. Apesar da não obrigatoriedade, os jovens têm buscado cada vez mais participar do processo eleitoral. Nos últimos 3 meses, quase 500 mil de jovens tiraram o título de eleitor. Os adolescentes de 17 foram os que mais emitiram o documento no mês de março. São 158.947 novas eleitoras e novos eleitores nesta faixa etária, que não têm a obrigação constitucional de votar, mas optaram de modo elogiável por participar da vida política do país. A jovem nutricionista não perdeu tempo e já regularizou o título pela internet. Eu morava no Rio Grande do Sul, fui morar em Goiás e na semana passada fiz pelo site mesmo a regularização do meu título para poder votar agora em Goiás, né? No Distrito Federal, cerca de 32 mil títulos de eleitor foram cancelados por ausência nas eleições. Entre eles, o de idosos acima dos 70 anos que não fizeram a identificação biométrica no período exigido. Para os eleitores que não votaram nas eleições de 2020 e não justificaram a ausência, o TSE informou por meio de nota que as penalidades não serão aplicadas neste ano e o eleitor vai poder votar normalmente. O que acontece é que alguns eleitores acima de 70 anos, assim como eleitores de qualquer outra idade, por algum motivo deixaram de fazer a revisão biométrica na época correta. E aí isso automaticamente levou ao cancelamento de título. O que faz cancelamento de título é deixar de votar por 3 pleitos seguidos, considerando que cada turno de votação é um pleito. Então, se você não votou primeiro, segundo e primeiro turno de uma eleição, você acaba tendo como consequência o cancelamento do seu título. Para votar nas eleições deste ano, o eleitor precisa regularizar o título até o dia 4 de maio. Tanto para retirar a primeira via ou para regularizar, basta entrar no site tse.jus.br/eleitor. É uma oportunidade de você participar diretamente desse processo que vai afetar a tua vida, a vida da tua família, a vida das pessoas que você ama. Quem deixar de votar pode ser penalizado com a suspensão do título e ficar impedido, por exemplo, de abrir conta em banco, participar de programas sociais e tomar posse no serviço público. Ele também tem que estar atento a essas consequências civis que ele tem, como, por exemplo, não poder emitir uma identidade, um RG, não pode emitir passaporte, ele não pode, eventualmente, tomar posse em cargo público, fazer matrícula em universidades públicas e algumas outras restrições civis que acabam acarretando para aqueles que têm seu título cancelado. É o momento que todos os brasileiros são iguais, tanto o mais rico quanto o mais pobre, todos têm o mesmo peso na hora de escolher os destinos da nação. Daqui a pouco a gente retorna para falar sobre a marcha em defesa dos municípios. Rússia e Ucrânia ainda não chegaram a um acordo de paz. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se encontrou com o presidente Vladimir Putin. Guterres vem sendo criticado por atuar de maneira passiva diante do conflito. Segundo a agência Reuters, Putin teria falado a Guterres que as negociações de paz entre os dois países seguem acontecendo de forma online. O chefe do Kremlin disse esperar que as negociações produzam um resultado positivo. Antes de se encontrar com Putin, Guterres esteve com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para quem ainda é cedo falar sobre mediação nas negociações com a Ucrânia. Preocupado com os repetidos relatos de violações do direito internacional e de direitos humanos e possíveis crimes de guerra, Guterres falou da necessidade de uma investigação independente para que os responsáveis por esses crimes sejam punidos. Investigation for effective accountability. No 36º aniversário do acidente de Chernobyl, na Ucrânia, o chefe da Vigilância Atômica da ONU descreveu os níveis de radiação no local como anormais, dizendo que a breve ocupação russa da área foi muito perigosa. Bilhões de dólares foram gastos desde o acidente de 1986, e se as condições no local não forem monitoradas adequadamente, há um grande risco de liberação de material nuclear.
Após a visita a Moscou, o secretário-geral da ONU irá a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Cerca de 5.200.000 ucranianos já fugiram do país desde o início da guerra. E o número de refugiados pode chegar aos 8.300.000, de acordo com as estimativas da ONU. O presidente ucraniano disse esperar que a próxima visita do chefe da ONU a Kiev traga mais apoio à Ucrânia. Em Minas Gerais, uma ação envolvendo instituições públicas de incentivo criou um programa de aprendizagem de jovens em situação de vulnerabilidade social. E o objetivo é promover a qualificação profissional de adolescentes e jovens e o acesso deles ao mercado de trabalho. Há um mês, um novo mundo se abriu para esse jovem de 16 anos. Um mundo de oportunidades que passa pelo mercado de trabalho e como se comportar nele. Como a gente agir, como se comportar, como se vestir, como falar, seu direito de voz, os deveres da pessoa dentro de uma empresa. Muitas coisas que eu aprendi lá que a gente vê na vida, hoje em dia a gente precisa, mas não tem um certo ensino. A oportunidade é fruto de um programa de incentivo à aprendizagem de Minas Gerais, o Descubra. Criado em 2019, a proposta reúne órgãos públicos, instituições federais, estaduais e municipais, que trabalham para incluir no mercado de trabalho adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade, especialmente aqueles que cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas, que estão em situação de acolhimento institucional ou que foram resgatados de situação de trabalho infantil. Como é que se daria isso? Pela matrícula em um curso profissionalizante, ou pela inclusão em um programa de aprendizagem profissional, onde se assina um contrato especial de trabalho, que é o contrato de aprendizagem. Então, qual foi o compromisso que essas instituições assumiram? Primeiro, de ter um olhar especial para esses adolescentes. E, sobretudo, uma compreensão de que esses adolescentes têm situações de vida que os colocam em situação de extrema desvantagem quando têm que competir com outros adolescentes em uma situação melhor. Então, a gente criou um pacto, olha, vamos gerar vagas para que eles possam concorrer entre eles. Até hoje, cerca de 1.000 jovens já passaram pelo programa e tiveram a oportunidade de conhecer um mundo até então desconhecido para a maioria deles. E as portas foram abertas a esses jovens por empresas privadas e entidades de ensino de aprendizagem, como essa em Belo Horizonte. Nos últimos anos, cerca de 30 jovens do programa passaram por aqui. Como esses jovens nunca tiveram uma oportunidade formal de trabalho, eles não sabem, às vezes, como se vestir para uma entrevista, como se comportar num ambiente de trabalho, como realizar um trabalho em equipe, como abordar as pessoas. E aí a gente ensina, muitas vezes, comportamentos simples que para eles é novo. União de forças que já faz a diferença na vida desses jovens, que abraçam a oportunidade. A empresa que recebe esse jovem vê que é um jovem que é determinado, vê que é um jovem que está construindo a carreira dele, que ele vai se dedicar porque aquela foi a oportunidade que foi dada a ele. E ele sai um jovem transformado, ele sai um jovem mais preparado para o mercado de trabalho. União que começou em Belo Horizonte e deve se expandir para outros 20 municípios mineiros, permitindo que mais jovens escrevam um futuro diferente da realidade já vivenciada. Eu espero estar preparado, né, lógico, para o mercado de trabalho, utilizando muito do curso que eu aprendi, né? Inclusive, quem precisar, quem achar que deve, procurar um CRAS, um CREAS mais perto, conversar com a assistente social e ver o que ela pode fazer, porque foi assim que eu consegui descobrir o curso e consegui ter acesso ao curso. Muito bom, que mais oportunidades como essa possam ser oferecidas a esses jovens. Vamos voltar agora a Brasília para saber mais informações sobre os novos canais de comunicação e educação para surdos. Ronaldo. Sim, é o canal Educação, que será transmitido em canal aberto de televisão, e o canal Libras, que será transmitido pela internet. O ministro da Educação, Vitor Godoy, explicou que serão disponibilizados conteúdos variados, com aulas remotas, dicas de preparação para o Enem, documentários e programas educativos e culturais. Toda a programação é voltada à comunidade com deficiência auditiva, lançada nesse momento em que o país comemora 20 anos da Lei de Libras.
E a Marcha Nacional em Defesa dos Municípios reúne cerca de 3.000 gestores municipais em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro nesta terça-feira. A Marcha Nacional dos Prefeitos acontece todos os anos aqui em Brasília. Os gestores municipais se reúnem para elaborar pautas e pedir recursos para o governo federal. A principal pauta deste ano é a reforma tributária, o saneamento básico e também o pagamento do piso do magistério. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do encontro nesta terça-feira, ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Também devem passar por aqui os pré-candidatos à presidência da República, que ouvirão as demandas dos prefeitos e gestores municipais. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Por hoje é só, até amanhã eu volto com vocês no estúdio. Boa noite a todos. Ainda sobre os temas ligados à CNBB, nós vamos ao nosso estúdio na cidade de São Paulo saber mais com Adelita Stoibel. Boa noite, Adelita. Boa noite a você e boa noite a todos. Os nossos bispos estão reunidos em assembleia e um assunto merece destaque. O Brasil está em ano de eleições e, para ajudar os cidadãos na hora de votar, desde 2008, os bispos do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as dioceses do estado do Paraná, publicam uma cartilha para auxiliar os cristãos a escolher bons candidatos. Este ano, o documento é inspirado na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Em 3 de outubro de 2020, o Papa Francisco lançou a carta encíclica que aborda a fraternidade e a amizade social. É um documento denso, mas no capítulo 5º, o Santo Padre trata da política melhor. Em síntese, a política colocada ao serviço do bem comum, tendo como centralidade a virtude da caridade. A carta inspirou a produção da Cartilha de Orientação Política 2022, elaborada pelos bispos paranaenses. A cartilha ela é produzida pela Igreja, mas ela não é voltada unicamente para os católicos. Ela é pensada para a sociedade em geral. Desde a produção da primeira cartilha com orientações gerais aos eleitores, a Igreja sempre teve como foco principal ajudar o cidadão a escolher de forma consciente bons candidatos. Dividida em 3 blocos, a cartilha trata da Igreja e a política, eleições gerais e a política em favor da vida integral. A cartilha pega este viés, mostrando que efetivamente nós como igreja, nós como sociedade, todos nós estamos envolvidos numa eleição e mais ainda quando se trata, como esse ano, de uma eleição majoritária como essa que nós teremos no Brasil. É claro que aquilo que nós defendemos aqui são os valores do Evangelho. E os valores do Evangelho, sim, é aplicado a todos os candidatos. Quem sabe um se encaixa mais do que o outro e assim por diante, dentre os tantos candidatos. No entanto, ela é apartidária, ela não toma direção, ela simplesmente é uma cartilha de conscientização que quer ajudar os eleitores a escolherem bem os seus candidatos. O documento traz uma linguagem simples, de fácil compreensão e de grande importância para ajudar eleitores a decidirem o futuro do país em outubro. A cartilha ficará disponível para baixar em 3 de maio. Falando agora da saúde do nosso coração, uma recente pesquisa apontou que a hipertensão é a doença que mais atinge os brasileiros. E nossa equipe conversou com especialistas para mostrar como pessoas que convivem com a pressão alta podem viver melhor. Preocupar-se com a pressão alta é a rotina de pelo menos 14% da população do Brasil. É o que aponta uma pesquisa que entrevistou mais de 11 mil pessoas da infância à vida adulta e constatou que a hipertensão é a principal doença no país. A artrose vem em segundo lugar. Eu fui fisioterapeuta na assistência por muitos anos. Então, o que a gente via na realidade desse perfil de população com quem eu trabalhei toda a minha vida eram pessoas hipertensas que tinham problemas de dores
Então, dor na coluna, dor no joelho, e isso tem tudo a ver com artrose. E a alimentação conta muito na prevenção e tratamento da hipertensão. A recomendação é diminuir o consumo de sódio e gorduras e aumentar de frutas, legumes e verduras. Então, o principal elemento relacionado à alimentação que está envolvido na pressão alta é o sal. Quando a gente pensa em sal, não é só o sal que a gente usa para temperar o alimento, mas é principalmente o sal que está nos alimentos industrializados. E na hora de escolher a alimentação correta, o ideal é investir nos naturais. O potássio ajuda no controle da pressão arterial, mas precisa ser consumido com cautela em caso de problema no rim. O potássio ele tem um grande benefício para o controle da pressão arterial. Então, se o indivíduo não tem problema renal, o potássio é um grande aliado e ele está presente em todas as frutas, verduras e legumes. Então, a gente aumentando o consumo, a gente consegue controlar os níveis de pressão. E não é só a alimentação que deve ficar mais saudável. O Dia Mundial de Combate à Hipertensão, lembrado hoje, também vem com um alerta para um estilo de vida mais saudável. Atividade física de 30 minutos 5 vezes por semana e também manutenção do peso. Além disso, há que ser controlado o estresse. Uma última informação, a gente fala agora de solidariedade. Famílias de baixa renda de 6 estados brasileiros foram beneficiadas com a distribuição de 500 toneladas de produtos orgânicos. O projeto Orgânico Solidário conseguiu arrecadar, após 2 anos de pandemia, mais de 3 milhões em doações de pessoas físicas e jurídicas. O resultado foi a distribuição de mais de 75 mil cestas orgânicas, que beneficiou mais de 80 comunidades. O projeto surgiu do impacto da pandemia como uma proposta de levar alimento saudável para as famílias mais necessitadas, oferecendo frutas, legumes e verduras orgânicas que possuem um maior valor nutricional e ajudam no aumento de anticorpos. Além disso, a iniciativa também gera renda para mais de 100 agricultores familiares e os produtores orgânicos. Segundo a ONG, o objetivo agora é buscar novos doadores, sejam empresas ou pessoas físicas, para continuar as doações. Além de São Paulo, a Orgânico Solidário está presente no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Goiás, com mais de 20 projetos. De São Paulo, Flávio Rogério para o Canção Nova Notícias. Essas são nossas informações da capital paulista. Amanhã cedo a gente volta a se encontrar, logo depois do programa Sorrindo para a Vida, em nosso encontro diário no CN Notícias, edição da manhã. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Adelita. Boa noite para você e até amanhã. Chegou o momento de falarmos da previsão do tempo. A frente fria que estava interferindo no clima na região sul avançou. Vamos ver no mapa. O centro-sul da região é o mais atingido, com chuva várias vezes ao dia. Nas demais áreas, o sol vai predominar, porém as temperaturas continuam mais baixas. Em Porto Alegre, máxima de 33 e mínima de 21 graus. Em Florianópolis, máxima de 28 e mínima de 21 graus. E em Curitiba, a mínima pode chegar aos 15 graus. No restante do país, haverá chuva forte e concentrada, principalmente sobre a Bahia, com 32 milímetros de acumulados de chuva. Também nessa área do Maranhão e Paraíba, com 16 milímetros de acumulados de chuva, e na Amazônia, com 20 milímetros. Os períodos de chuva prosseguem no norte e nordeste, como vemos nessas áreas mais escuras no mapa. No sudeste, a chuva passageira pode atuar no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Por mais que os registros de chuva sejam constantes e intensos, outro destaque é o tempo seco e quente nessas áreas em amarelo, que abrange o centro do país. Atenção principalmente para você do centro-oeste e aqui do sudeste, pois as temperaturas continuarão elevadas, sem chance de muita chuva para melhorar a umidade do ar. Para quem tem alergia, não deixe de se hidratar e assim amenizar os impactos do tempo seco na saúde. Reinaldo, é com você. Se você está acumulado de trabalho e se sente exausto, a luz amarela pode estar acesa, além da preocupação de especialistas em saúde. É que esses fatores podem ser o gatilho para a síndrome de burnout.
não conseguia focar em nada, não fui perdendo o nome, queria saber o nome da colher, sabia o nome da colher, mas não vinha nos lábios o nome da colher. Queria falar o teu nome, sabia o teu nome, mas não sabia como verbalizar. Você vai, parece que se fechando, e aí você vai tendo esses transtornos, né, de ansiedade, não ter vontade mais de trabalhar na área. Excesso de atividades, estresse, exaustão mental e outros sintomas podem desencadear a síndrome de burnout. Esta doença apresenta taxas preocupantes no Brasil e no mundo e faz com que muitas pessoas deixem de lado a vida social, ocasionando maior irritabilidade. Com tantas informações e realidades diferentes, a saúde precisa ser cuidada. Ao perceber alguns desses sintomas, é necessário buscar um especialista. Respeitar, assim, né? Todo mundo é ser humano. Então, todo ser humano vai ter suas dificuldades, vai ter seus momentos bons, mas também vai ter seus momentos difíceis. Então, assim, dentro disso, vai ser importante parar. Há 15 anos, quando a síndrome de burnout não era muito mencionada por especialistas, a recomendação ao paciente era afastamento do trabalho, para dedicar um tempo à saúde. Se eu não fizesse isto, hoje eu vejo, né, eu realmente entraria ali num processo de depressão mesmo, né? Então, a partir de um estresse focado naquele trabalho, por excessivo trabalho, que eu comecei então a perceber. Com a pandemia e isolamento social, o número de pacientes com a doença teve uma alta considerável. Uma maneira de prevenir a enfermidade pode partir das empresas. O ambiente da empresa pode ser um ambiente mais tranquilo, ajudando na saúde do colaborador. É trazer o diálogo, um ambiente seguro, para estar ajudando todo esse cenário mesmo. Todos nós precisamos cuidar mesmo da saúde. Olha, uma terapia que utiliza o cavalo na interação com o paciente tem ajudado no desenvolvimento físico e mental do praticante. Arthur nasceu prematuro e faz ecoterapia há 7 anos. Os pais avaliam de forma positiva o desenvolvimento do filho após as sessões. Ele melhorou muito, igual eu falei com você, na questão de equilíbrio, de força, né, de coordenação. Não começar esse tratamento com fisioterapia, ecoterapia, não evoluiu demais. A ecoterapia é a utilização do cavalo como recurso terapêutico e ajuda muito na reabilitação, o ganho de equilíbrio, de coordenação, de força muscular. O método é baseado na neurofisiologia, tendo como base os padrões de movimento rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo. Através desse movimento que o cavalo produz, que ele faz tridimensionalmente, o deslocamento da pessoa que está sobre ele, esquerda, direita, em cima, embaixo, ele faz com que as reações de equilíbrio sejam buscadas. Além do ganho motor, há também os benefícios para a mente do paciente. A sensação que o cavalo dá de capacidade, né, de poder, né, você está em cima do animal imenso, que muita gente tem medo, né? Então, aqui você desloca onde você quiser, então você tem a facilidade do deslocamento, né, que vai em ambientes variados, né, contato com pessoas diferentes, né, em descida, subida, onde a cadeira de roda às vezes não vai, nem o andador, né? Para Gabriel, que ficou longe das sessões durante a pandemia, retornar é sinônimo de liberdade. É uma coisa nova para mim. É uma coisa que eu já fiz, mas quando eu faço, dá uma sensação de que eu tô livre, sabe? Esse tipo de terapia deve ser feito em um ambiente adequado e especializado, pois o cavalo precisa ser bem dócil e treinado para estimular o desenvolvimento do paciente. Além disso, em todas as sessões, é necessário a presença do treinador do animal e também do terapeuta. A ecoterapia tem várias áreas de atuação. Então, ela tem para crianças autistas, né? Então, para comportamento, para limite. E a gente tem na área da fisioterapia e da fonoaudiologia. A fonoaudiologia, o ambiente ajuda muito, porque tem uma postura que vai ser adequada, tem a respiração que vai ser adequada, então a comunicação melhora. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum, pela ação de gente como você. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa que leva adiante essa obra que evangeliza 24 horas por dia.
Estamos com 71% de nossa meta na campanha de abril. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por seu comprometimento com a Canção Nova. Olha, nesta terça-feira celebramos 522 anos da primeira missa celebrada no Brasil. Um marco que contribuiu para o desenvolvimento religioso do nosso país. Foram 47 dias de viagem pelo Atlântico, na então recém-descoberta terra de Santa Cruz. Há 522 anos foi celebrada a primeira missa. Era 26 de abril de 1500, um domingo da oitava de Páscoa, e Frei Henrique de Coimbra, acompanhado pelos seus irmãos franciscanos, presidiu a celebração. O que a gente considera, né, como marco da evangelização no Brasil foi, na verdade, o cumprimento do calendário litúrgico católico, quando já em 1503 chega a primeira expedição missionária mesmo, ali naquela mesma região, né, que vai se instalar onde hoje é a cidade de Porto Seguro. 2 frades franciscanos vão iniciar um trabalho missionário. Segundo Pero Vaz de Caminha, a missa foi ouvida por todos com muita devoção. A representação mais famosa da celebração é o quadro A Primeira Missa no Brasil, elaborado em 1861 pelo pintor catarinense Victor Meirelles de Lima. Pegaram o escrito de Pero Vaz de Caminha, onde ele relata como o capitão ordenou que se limpasse uma área, que se preparasse um altar e que ali se oficiasse a Santa Missa no domingo de Pascuela, é reconhecer as origens da nossa fé, da nossa nação, do nosso país. Na paróquia Sagrada Família, em Santa Cruz, Cabralha, na Bahia, Padre Luiz fala da importância desse marco para o país. Eu lembro que certa vez, eu conversando com um turista, ele dizia: padre, eu sonhei estar neste local, estar nesse lugar. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, hoje eu vejo aqui o local onde tantas vezes a gente ouviu falar. Existem momentos que a gente fica profundamente emocionados quando a gente contempla, quando a gente escuta pessoas dando seu testemunho de estar nesse local. Canção Nova Notícias termina aqui. Reveja as reportagens no site noticias.cançãonova.com. Olha, assista daqui a pouco às 8 horas ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.